trabalhar em nós esse assunto. Então, que o nosso coração esteja pronto para receber do Senhor. Amém? Vamos colocar aqui, deixa eu ver se isso aqui funciona. Esse texto, queridos, eu já tratei com vocês. Hoje eu quero apresentar à igreja a maturidade na ótica do equilíbrio. O maduro é equilibrado, e a gente se baseia nesse texto, né? Um texto de Efésios, o capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 15, diz assim, ó: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aqui vai falar o propósito. Qual é o propósito da maturidade? O propósito é que não sejamos mais como crianças. Então, o primeiro propósito da maturidade é tirar de nós a meninice. O segundo o propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogado para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Sabe o que é, queridos? O primeiro propósito da maturidade é tirar de nós a meninice, e segundo, tirar de nós esse desequilíbrio, essa instabilidade na meditação da palavra. Entende? Então, queridos, aqui nós precisamos entender. Eu louvo a Deus, porque eu olho aqui para vocês e vejo em vocês este desejo de viver esse equilíbrio, de viver o sobrenatural de Deus, mas também de buscar nas Escrituras. E você sempre vai me ver buscando mostrar através das Escrituras o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Irmão, isso é assim porque é assim, assim, assado. Nós ungimos com óleo por causa de assim, assim, assim. Nós oramos assim por causa disso e disso e disso. Assim fez Jesus, assim fez apóstolo Paulo. Sabe por quê, queridos? Porque o que sustenta a nossa fé é esse livro aqui. Está aqui. Por melhor motivado, por mais bacana que sejamos, por mais honesto que sejamos, se um dia nos afastarmos disso, nós vamos nos desviar, nós vamos criar um negócio esquisito. É por isso que tem tantos por aí. Então, o apóstolo Pedro fala: precisamos crescer na graça e no conhecimento. Olha aqui para mim, muita unção sem escritura, sabe o que gera? Misticismo. Muita unção sem fundamento na palavra é misticismo. Não tem fundamento na palavra. E tem muito misticismo por aí. E você vai me ver o tempo todo batalhando contra misticismo. Não tem fundamento na palavra. Opa, repreendo com amor, mas na boa, irmão. Te ensinaram errado. A palavra não mostra assim. O contrário, queridos, é assim: muita escritura, muito estudo, mas sem unção é filosofia. E eu combato firme isso, né? Eu não chamo de filosofia, viu, Wilson? Eu chamo de papagaiada, conversa para boi dormir. É isso. Então, essas distorções, seja do misticismo ou da filosofia, partindo dos profetas, partindo da lei de Moisés, criaram uma seita, criaram algo que não tem nada a ver com a palavra, criaram um monte de regras que nenhum deles queriam praticar, eles simplesmente fingiam que praticavam, criaram um monte de regras para dizer esse é melhor que aquele, mas ninguém praticava, e todo mundo se escondia debaixo do manto da hipocrisia. Eu finjo que sou santo, você finge que acredita, e a gente vai fingindo, até que um dia se manifestou Jesus, aquele que discerne os corações, aquele que esquadrinha os corações, e Jesus falou assim: vocês não enganam ninguém, vocês não enganam ninguém, seus hipócritas. Então, os fariseus criaram uma seita, queridos, amante das regras, apaixonado pelas regras, em detrimento do amor. Amava as regras e não amava pessoas.
mas tudo justificado na tal da lei. Então o Senhor Jesus repreende duramente, e o Senhor Jesus, fala para esses caras, é uma discussão que Jesus estava tendo, ele fala, Jesus respondeu, vocês estão enganados, em outras versões fala, vocês erram, por quê? Lê lá, porque não conhecem as Escrituras, e nem o poder de Deus. Vocês se distanciaram tanto, vocês criaram algo tão esquisito, que não tem nem a ver com as Escrituras, e muito a ver, e muito menos a ver com o poder de Deus. Assim estão muitos dos crentes nos nossos dias, por um crescimento desequilibrado, pelo um crescimento sem fundamento na palavra, pelo um crescimento imaturo, erram, nem sabem por que erram. Por que não sabe o que erram? Porque não conhece as Escrituras, muito menos o poder de Deus. Crescimento imaturo. Os imaturos, queridos, eles gostam do extremo. Os imaturos gostam do extremo, e inclusive eles agitam todo um partidarismo, porque o partidarismo da identidade, então eles têm uma fragilidade, uma fraqueza de identidade, então eles agitam todo um partidarismo, né? E viver no meio dos imaturos é difícil, porque eles querem fazer com que você venha para o partido deles, e uns falam, eu sou de Paulo, e outros dizem, eu sou de Apolo, e assim vai, você entende? Isso é uma expressão, uma outra marca da imaturidade é essa. A outra marca da imaturidade é essa, é o partidarismo, um puxa para cá, outro puxa para lá, e às vezes a gente fica no meio, e por ser também imaturo, não quer ir para o lado de lá e nem para o lado de cá, a gente adota uma outra imaturidade, que chama politicagem. A politicagem se sustenta no quê? Numa mentira. Eu não sou nem de Apolo, eu não sou nem de Paulo, eu não sei o que eu sou, mas eu agrado esse, eu agrado aquele. Não vivemos em verdade, não vivemos na luz, vivemos de uma forma obscura. Do lado dos de Apolo eu sou, oh glória a Deus, Apolo. No outro, você entende? Uma vida esquisita. É difícil viver no meio de imaturos, e a igreja brasileira, queridos, às vezes está muito envolvida nisso. Você é do poder ou você é geladeira? Você é das Escrituras? Você é da palavra? Ou você é do misticismo, do emocionalismo? É assim. Esse pastor aí é do emocionalismo. Esse é da Escritura. É assim. Imaturidade. A maturidade é o equilíbrio. Cresce na graça e cresce no poder. Cresce no conhecimento, cresce estudando a palavra, cresce em unção, ora, jejua, estuda e medita. Esse é o projeto completo. A meninice fez separar uma coisa da outra. Então, Paulo, né, nesse texto que eu disse aqui para vocês, Paulo fala assim, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Crianças espirituais imaturos, pois quando alguém diz eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos, não estão sendo infantis. Criança que tem essa mania, a mãe geralmente é quem disciplina mais, não é? Como é que é lá na tua casa? Né? A mãe é quem disciplina mais. Então, na imaturidade, alguém fala assim, eu gosto mais do pai, né? O pai dá dinheiro, o pai leva para passear, não é verdade? Imaturidade. Conforme vai crescendo, ele descobre que tanto um quanto o outro é fundamental para a vida dele. É assim lá? Acabei denunciando alguns aqui, hein? Criança, imaturo, gente imatura, ele só enxerga um momento, ele não consegue enxergar a obra completa, ele não consegue enxergar o futuro. Deixa eu mostrar para você uma imaturidade, né? Quando a gente foi fazer as salas lá em cima, eu vi aquele salão, mas a minha imaturidade com coisas de construção, eu achava que ia ficar 2 salinhas minúsculas. Eu disse, nossa, vai
ficar 2 salinhas é muito pequeno. É a minha imaturidade. Eu não tenho essa visão, eu não conseguia ver o projeto terminado. O Alan falou assim: nossa, pastor, viu? Dá para botar 20 negros aqui dentro, pastor. Eu falei assim: nossa, cara, vai ficar pequeno, nós vamos estragar essa lona. Entende? É isso. Os imaturos não conseguiam enxergar que Paulo e Apolo somos apenas o que? Cooperadores de Deus. E vocês são lavouras de Deus, edifício de Deus. Paulo está falando assim: cara, nós somos apenas pedreiro. Nós estamos apenas construindo um edifício para Deus, que são vocês. Nós somos apenas agricultores. O importante é o projeto, é a lavoura, é o que Deus está construindo na vida de vocês. Mas os imaturos não conseguem enxergar, Deus. E às vezes quer nos arrastar, né, para essa divisão, para esse puxa para lá e puxa para cá. Então, essa visão infantil, tomada pelo partidarismo, faz com que alguns, às vezes, não nos aceitem, simplesmente pela impressão que tiram de nós, pela primeira impressão, né? E eles já saem nos taxando, seja de forma positiva ou negativa. A gente não tem do que se orgulhar, porque vem de um imaturo, né? E eles já saem nos taxando, né? Esse pastor aí, vai vir um pastor na igreja, mas esse pastor é do poder, né? Esse pastor não, é um pastor do ensino. Não, aí outros, né, falam assim: pastor empolgado, vazio de palavra, entende? Pastor geladeira. Vão nos taxando, né? E essas atitudes, queridos, mostra como a infantilidade, a imaturidade está enraizada na nossa cultura cristã. Erram, por quê? Porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Erram porque não se dedicam às Escrituras, não têm paciência de se dedicar às Escrituras, e muito menos o desejo, a disciplina de buscar o poder de Deus. Então, às vezes a gente vai pregar em alguns lugares, né? E eu vejo, né? Ano passado a gente pouco saiu, né? Mas outros anos, né? A gente sempre viajou, foi pregar várias vezes em alguns lugares, e a gente vê a expectativa nas pessoas, e isso é bom, é bom você ter uma expectativa daquilo que Deus vai fazer na tua vida, né? E aí quando eu começo a pregar, com uma vozinha suave, eu falo assim: abre a tua Bíblia. O cara eu consigo ver o pensamento. Sabe o que é ver o pensamento? Assim, puf, sabe aquele balãozinho assim, de gibi? Tuf, eu vejo o cara, tuf, 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 e vários, do tipo assim: vai demorar. Eu vejo isso, tuf, eu vejo o desânimo, eu vejo a desmotivação, né? E aí mas ele está de olho no chocolate, ele está ansioso pelo chocolate no final, ele se esforça, né? E à medida que a palavra, a ênfase é na palavra, e não na empolgação, e não no agito, né? As pessoas parece que a fé vai indo embora. À medida em que a gente vai ministrando o Espírito e não produzindo euforia, à medida em que a gente vai responsabilizando as pessoas e não distribuindo bênção, espiritualmente elas vão embora. Elas vão embora. O desânimo bate geral. Sabe por quê? Porque são como crianças, só querem a cereja do bolo, entende? Querem sentar na mesa e comer, não entendem que precisa lavar a louça, não entendem que tem um preparo. Então, essas pessoas, queridos, por causa da imaturidade, de um preparo imaturo, de um preparo partidário, de forma correta, como é na graça e no conhecimento de Deus. Crescer sem distorções, crescer sem desequilíbrio. Maturidade é isso: conhecer o Senhor
crescer no conhecimento do Senhor, mas também na graça, também na unção, também entendendo que o nosso Deus é sobrenatural, também entendendo que Deus faz aquilo que é impossível aos homens. Amém? O outro ponto que eu quero mostrar é essa questão tanto da maturidade quanto da imaturidade. Um outro aspecto é no comportamento dos crentes. Então existe o crente firme, o cara firme, e existe aquele que é animado. Então eu vou chamar um de firme e vou chamar o outro de intenso. E vou dizer já para você, já preciso te dizer, que dentro da igreja um fala mal do outro. Ele fala assim, viu? Você viu aquele lá? Mó geladeira, um morto, é um zumbi. É um zumbi espiritual, ó. Chega na igreja já, né? O outro fala assim, você viu aquilo? Um animado, é só empolgação, é fogo de palha. Eles ficam assim, e ficar no meio dá problema. Fica, o que você acha? É assim, o que você acha desses empolgados, hein, pastor? Entende? Esse mais uma expressão do desequilíbrio. Um fala mal do outro, por quê? Porque quer dizer que ele é melhor que o outro, é isso. Quando eu falo mal do João, eu não quero dizer assim, eu sou melhor que o João, eu não tenho essa cara de pau, então eu falo assim, João, coitado, né? Mas o que eu quero dizer lá, em subliminar, é que eu sou melhor que ele. Então, quando um fala mal do outro, mostra a meninice. E quando as pessoas se aglutinam para os extremos, Deus não é um Deus de extremo, meu irmão, Deus é um Deus de equilíbrio. Você cansou de me ouvir falar isso? Deus é um Deus de equilíbrio, os extremos não são de Deus. Então, o firme, vamos definir o firme é uma pessoa constante, responsável, não chega atrasado, não falta na igreja, é dizimista, participa do ministério. Não é uma bênção, seu irmão? Amém? Alguém pode dizer, mas o que falta? Sabe o que falta para esse aqui, queridos? Falta vibração, falta paixão, falta brilho no olhar. Então ele cumpre com o que se espera dele, ele faz aquilo que se espera dele, ele exerce o ministério como quem cumpre uma tarefa, como quem cumpre uma obrigação. Falta alegria, sabe, falta paixão. Parece que faz o ministério há muito tempo, então entrou meio que no automático, e faz sim, mas ele é constante, ele é responsável. O intenso, como é que é o intenso? É uma pessoa cheia de alegria, cheia de emoção, irradiante. Onde ele chega, ele muda o ambiente, ele tem uma vibração intensa. É gostoso estar do lado dessa pessoa, né? Ele chora na presença de Deus, ele ri na presença de Deus, ele se joga no chão, outro dia ele pula. Ele é uma pessoa cheia de expressão, ele tem uma entrega que é admirável. Mas sabe o que falta? Sabe o que falta? Falta constância. Falta constância. De repente toca o celular do pastor. Pastor, sabe o que é? Eu estava escalado para cantar no louvor, pastor, mas hoje eu não vou poder ir. Só tinha ele para cantar. O senhor me perdoa, pastor, mas hoje eu não estou muito bem. O que foi, meu irmão? Sofreu um acidente, né? Vamos falar a verdade, né? Para quebrar um compromisso desse, tem que ser uma coisa muito grave. Não, pastor, o Palmeiras perdeu. Então são pessoas que desanimam rápido, parecem cansar rápido. Hoje a insegurança que produz na liderança é essa, porque hoje ele está, amanhã só Deus sabe. Entende? Aí eu falo assim, Marcelo, fica preparado aí, irmão, porque eu não sei se, né, fica sempre preparado, irmão. Entende? É isso. Então, veja que assim, não é só Deus, queridos, que espera que nós tenhamos atitudes maduras. Não é só Deus que espera que nós sejamos equilibrados. As nossas relações humanas também esperam. É difícil conviver ao lado desses extremos. É difícil.
Então, por exemplo, a esposa, cadê as esposas? Levanta a mão. Marido, fala para ela, você está sendo provada, fala. Tá? Está sendo provado. Cuidado para não ser reprovado, né? As esposas, queridos, estou avisando, as esposas esperam o que do marido? Um homem firme, um homem constante, decidido, focado, não é isso? Amém? Vamos definir isso como um homem firme, amém? Mas as mulheres também esperam dos homens o que? Um homem romântico, um homem que dá flores, um homem que faz declaração de amor. Alguém tomou uma cotovelada aí na costela? Cotovelada é atitude imatura, né? Imatura, né? Tomou cotovelada, entende? É isso. As mulheres esperam dos homens o que? Equilíbrio. Os homens igualmente esperam das esposas equilíbrio. Deus espera de nós o que? Equilíbrio. Os extremos não dão certo. Então, muitas vezes criamos dentro da igreja o partido dos firmes. Esse irmão sempre está aqui, glória a Deus, e apoiamos esse, ou criamos o partido dos intensos. Esse aí é animado, quando eles estão na igreja, a igreja fica animada, entende? Mas sabe o que é, queridos? Não percebemos que Deus colocou o intenso e o firme juntos para que um possa tratar do outro, para que um possa ser instrumento de Deus na vida do outro, de forma que o firme, ele pode ser ajudado pelo outro, e o intenso vai ser ajudado pelo outro, entende? Então, no lugar do firme ficar falando assim, você é empolgado, o intenso fala assim, seu amargo, não é? Deus colocou junto para um abençoar o outro, para um fortalecer o outro, para um preparar o outro. Então, deixa eu te falar, quando a intensidade do irmão me incomoda, na verdade, sabe o que está acontecendo? A intensidade do irmão está confrontando a minha falta de paixão, a minha falta de vibração. É isso. A intensidade do irmão me incomoda. Por quê? Porque ela denuncia a minha falta de paixão. Ela denuncia que eu entrei num automático e faço as coisas como quem cumpre uma obrigação, e não com alegria, e não com paixão, e não com brilho nos olhos. Então, crianças espirituais fazem o quê? Elas criticam, empolgado, nossa, não aguento, né? Tem líderes de louvor desse tipo, acho que vocês já são rodados, vocês sabem como é que é. Nossa, quando está aquele líder de louvor, vamos lá, irmãos, levante, exalte o Senhor. Eu não suporto esse cara. Sabe por quê? A vibração dele confronta a nossa paralisia, o ânimo dele confronta a nossa adoração pequena, com pouca disposição, a nossa adoração cansada. É isso. Então, crianças imaturas criticam, mas o que faz um maduro? Um maduro examina-se a si mesmo e conversa com o Senhor. Senhor, será que está faltando paixão para mim? Ou esse cara está pegando fogo demais? Ou esse cara passou do ponto, né? Está torrado, porque crente fora do ponto não é bom, né? Gelado não é bom e torrado também não é bom. O crente tem que estar equilibrado. Crianças, os imaturos criticam, os maduros buscam em Deus respostas. Os maduros examinam-se a si mesmos e buscam se alinhar com o Senhor. Então, quando a constância de um irmão nos incomoda, na verdade, sabe o que está acontecendo? Ele está confrontando. Sabe por que a gente fica incomodado? Porque isso está confrontando a nossa frouxidão, a nossa instabilidade, a nossa falta de responsabilidade. Confronta, incomoda. Então tem irmãos que chegam bem cedo na igreja, né? Eu
Eu estava numa outra igreja, onde tinha um senhorzinho que chegava mais bem cedo, antes de mim. Ele ficava esperando. Sabe, a presença dele incomodava alguns, porque ele estava naquela há 20 anos, constante. Podia chover, podia fazer o que ele estava presente, constante. Então, os imaturos criticam. O que o imaturo faz? Critica. Já quem é maduro, examina-se a si mesmo. Senhor, será que não está faltando firmeza? Será que não está faltando constância na minha vida? Então, queridos, saiba que Deus requer de nós, requer de você, requer de cada um de nós, maturidade. E isso se expressa quando somos firmes e constantes, mas também sendo intenso e apaixonado pelo Senhor. Sendo intenso e apaixonado pelo Senhor. Momento da adoração, precisamos ser firmes e constantes, intensos e apaixonados pelo Senhor. Daqui de cima, a gente consegue ver meninice. O Senhor dá discernimento para enxergar as imaturidades. E a gente viveu um tempo muito grande disso, quando a igreja saiu de uma paralisia, né? A igreja parecia um bando de robô, né? Era assim: coloquemos-nos em pé, louvemos ao Senhor. Era todo mundo, parecia um exército assim. Louvemos ao Senhor. Amém, amém, amém. Sentemos. Havia uma sincronia. Mas depois a gente foi, Deus nos deu essa graça, era um extremo, Deus nos deu essa graça, e a gente foi para ficar mais animado, e a gente foi para um outro extremo, de meninice, de pular demais, de muita alma, muita emoção, e pouco do Espírito, muita carne, e pouco do Espírito, o que o Senhor requer de nós, né? E a gente percebe, as meninices. Agora, os meninos, não tem problema, queridos, sermos meninos na fé, crianças na fé. O problema é não crescer. O problema é se recusar a crescer. E aí entra naquilo que falamos no curso do Obreiro Aprovado. A essa altura, quer dizer, depois de tanto investimento na fé, depois de tanta ministração, depois de tanta ferramenta que recebeu, o apóstolo Paulo diz eu sou daqueles que acham que o livro de Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo, tá? Então, no livro de Hebreus, o autor diz que a essa altura vocês deveriam ser mestres, pelo investimento que receberam, deveriam ser mestres, mas ainda são crianças, precisam de leitinho, entende? Então não tem problema sermos imaturos, não podemos nos acomodar, precisamos perseguir a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Então Deus requer de nós essa maturidade, né, da constância e da intensidade. E esse texto aqui é um texto que dá essa dimensão. O texto diz assim: ame o Senhor. O que está implícito nisso? Constância. Ame o Senhor. Está escrito firmeza. Ame o Senhor o tempo todo. Ame o Senhor a tempo e a fora de tempo. Ame o Senhor de domingo, de segunda, de terça, com lágrima ou sorrindo. Ame o Senhor, tendo dinheiro ou não tendo. Isso está falando, aqueles que são constantes, eles adoram essa parte, e eles falam: oh glória, fala a Deus. Mas o texto, ele vai, esse pedaço confronta aqueles que são apenas intensos, aqueles que amam hoje e amanhã, tal como Pedro nega. Mas o texto também traz uma questão, queridos, não só da constância, o texto traz uma questão de intensidade. Ama o Senhor quanto? Qual é a dimensão desse amor? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. Esse é o equilibrado, esse é o maduro, esse é o que o Senhor requer de nós. Amém? Amar ao Senhor o tempo todo,
com toda a intensidade. Não é amar ao Senhor. Não vou voltar já. Não é amar o Senhor, porque amar o Senhor parece fácil. Se você for num boteco ali e falar assim, você ama Jesus Cristo? O bêbado vai falar assim, o Jesus da cruz? Lógico, nem vamos falar o nome dele aqui, rapaz, esse lugar aqui não é apropriado. Quem não ama? Quem não ama? Responde, quem não ama? Todos amam, mas às vezes não tem constância nesse amor. Esse amor não é manifesto em constância. Esse amor não é manifesto na intensidade correta, de todo o coração, parece redundante o texto, né? Ele fica martelando, de todo o coração, parece que já podia acabar aí. Não, de toda a alma, de todo o entendimento. E no texto de Marcos ele acrescenta que outros não têm, com todas as suas forças. Precisamos amar o Senhor de uma forma constante e de uma forma intensa. É isso que o Senhor, isso é maturidade. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Então, amados, eu encerrei aqui. Nós vamos orar. Nós vamos orar, porque o desafio que o Senhor tem para as nossas vidas é que eu e você sejamos maduros. Não que sejamos crentes de extremo. Eu preciso ser bem verdadeiro com você. Eu tenho pavor de crentes de extremo, porque ao mesmo tempo que eles são engajados, eles desengajam. Ao mesmo tempo que eles estão apaixonados, eles deixam de se apaixonar. Ao mesmo tempo que eles são constantes, depois eles se tornam constantes em estar bem longe. Então, constante bem perto, depois eles são constantes bem longe. Nós precisamos de gente equilibrada. Gente equilibrada. Gente tratada pelo Senhor. Tratada pelo Senhor. Fiéis a tempo e fora de tempo. Apaixonados a tempo e fora de tempo. Eu busco para os outros e criticar, mas isso quem faz é imaturo. Nós vamos olhar para dentro de nós. Qual é o nível de constância que temos vivido? Pergunta para você: eu sou constante na fé? Sou firme? A tempo é fora de tempo? Tenho fé no Senhor? Confronta você mesmo. Eu amo ao Senhor. Ótimo, preciso te dizer, isso é bom, mas precisa ter a intensidade certa. Amar ao Senhor é bom, mas vamos lá, não é lá tão diferencial assim. O que o Senhor requer é um amor intenso, um amor de tudo, de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as forças. Isso faz toda a diferença. Como eu estou pregando naquilo que o Senhor vai me dando, talvez essa pregação tivesse que ter, no meu entendimento, eu deveria ter pregado antes da pregação do domingo passado. Sabe por quê? Porque se somos constantes e intensos, vamos conseguir suportar uma temporada no deserto. Mas o Senhor deu em outra ordem. Os crentes que suportam, que vencem, que triunfam pelo deserto e saem do lado de lá aprovados, são aqueles que vivem um amor constante e intenso. Uma igreja que busca a graça, o sobrenatural, a unção, mas também apaixonada pelas Escrituras. E nela medita de dia e de noite. Vamos orar. Eu quero deixar você com Deus. Examine. Faz parte de um desses partidinhos
te falta paixão, busque. Se te falta constância, busque. Mas não fique nos extremos. Esse é um lugar de imaturidade. Esse é um lugar de pequenez.